Palmeiras enfrenta hoje o River Plate nas idas das quartas da Libertadores para tentar chegar à semifinal mais uma vez. Mas e aí, o Palmeiras é favorito? Tem condições de passar? Como vem jogando esse River Plate? Quais as possibilidades táticas para a gente conseguir surpreender já na primeira partida? Esse é o primeiro vídeo do novo canal, então você está no Guilherme Pezente Sai Jogando, não no Sai Jogando Podcast. Então, se você não percebeu e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal novo, para que você não perca nenhum conteúdo sobre Palmeiras, que vai ser praticamente sempre colocado aqui, né? A não ser cortes, que serão colocados nos nossos canais de cortes, que também está linkado na descrição, assim como o canal principal, Sai Jogando Podcast. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o jogo de hoje à noite. Palmeiras e River Plate, estou gravando na terça-feira, mas vai ao ar esse vídeo de manhã na quarta, né? E, bom, o Palmeiras enfrenta um time conhecido, né? Para quem gosta de superstição, né? Quem é supersticioso, eu digo que não sou, mas sou bastante, na verdade. O Palmeiras não só nunca foi eliminado para o River Plate, como também, nas duas vezes que passou pelo River Plate na Libertadores, foi campeão. Em 99, com essa camiseta, e em 2020, né, em que a gente teve o 3-0 na Argentina, com o nosso trio mágico do meio de campo, Danilo, Menino e Patrick de Paula, com gol de Luiz Adriano, se eu não me engano o Rony também fez gol naquela partida, enfim, uma grande exibição do Palmeiras, uma das maiores, eu diria, em solo argentino na história do Palmeiras, né? O Palmeiras realmente dominou e poderia ter feito muito mais naquele jogo, inclusive. De todo modo, a gente pega hoje um River que é muito diferente daquele River, um Palmeiras que também é muito diferente daquele Palmeiras, e, na verdade, os dois se assemelham em certos aspectos, né? O Galhardo foi embora e voltou, é verdade, não continuou, mas é um técnico histórico no River Plate, assim como o Abel é um técnico histórico no Palmeiras. Assim como o Palmeiras, o River também está numa reformulação, tentando achar um time. O Gallardo tem variado sistemas táticos, como a gente vai ver, a gente vai analisar principalmente os dois jogos das oitavas contra o Libertad e o último jogo, o jogo que antecede esse jogo, a gente vai ver que foram 3 escalações diferentes, 3 sistemas táticos diferentes. Então o Gallardo ainda não encontrou esse time ideal, que é muito parecido com o Abel. O Abel agora parece ter encontrado, mas muito recentemente, né, um ano de procura por esse time ideal. Mesma coisa no River Plate. O River, se vocês acompanharam o Mundial, vocês sabem que também perderam a grande peça, né, o seu jovem potencial, né, o seu grande craque do time, o Mastantuono, não me lembro agora, que foi para o Real Madrid, né, então é companheiro do Endrick, agora no Real Madrid, assim como o Palmeiras perdeu o Estevão pós-mundial, né? Então o River tem algumas questões acontecendo muito parecidas com a do Palmeiras. Também está em segundo no campeonato nacional, atrás do Rosário Central. Então é um time que vem nessa reformulação, acabou de perder a sua grande revelação da base, né? O cara por quem o time jogava, para quem o time jogava. Tem um técnico histórico, talvez um dos maiores, talvez o maior, né, do time, do clube, aliás, né, tem inclusive estátua dentro do clube, uma estátua que, se vocês nunca viram, eu recomendo que vejam, uma estátua tanto quanto interessante, uma grande estátua, né, do Gallardo, e, enfim, é um time que busca a melhor forma de jogar, né. O Palmeiras, como eu disse, já de certa forma encontrou, mas será que o Abel vai jogar como jogou nos últimos jogos? Bom, eu vou falar um pouco mais sobre o Palmeiras. Antes eu quero falar sobre o River, né? Vamos pensar, porque pra gente pensar como o Palmeiras vai jogar, a gente precisa primeiro entender o que o River faz, quais são os pontos fracos e fortes e como jogar contra esse River Plate, né? E eu já adianto que eu acho difícil ter certeza de como esse River Plate vai jogar. Eu acho que tem duas opções mais óbvias e uma outra correndo um pouco por trás, mas é possível também por algumas questões que eu vou pontuar aqui. Bom, vou compartilhar a tela com vocês. O River Plate, então aqui a gente vai ver os dois jogos do Libertad, né? O River acabou passando nos pênaltis, contra um time que é um time organizado, mas está longe de ser um grande time, o Libertad. E acho que o jogo mais interessante, assim, do ponto de vista de resultado, mas também de performance, de certa forma, foi o jogo contra o Estudiantes. Eu vi os 3 jogos.
E contra o Estudiantes, o River, que é o adversário do Flamengo, né, nas quartas, do outro lado da chave, que é um bom time, um time organizado, também individualmente nada demais, mas um time bem organizado. Eu falo desde o começo do ano que o Estudiantes e o Racing são times que podiam ir longe nessa Libertadores, né? E é um time organizado, e o River Plate ganhou de 2-0 praticamente o jogo inteiro, com um a menos, né? Você vê que o River logo abriu os 2-0, conseguiu segurar o resultado com um jogador a menos, e só no finalzinho do tempo, né, do jogo, vai tomar o primeiro gol do Estudiantes. Então, vamos começar lá de trás, né? Antes da gente falar um pouquinho do jogo, o River tem algumas questões que independem de sistema, certo? Então, o River Plate, de saída, é um time de baixa estatura, é um time que acho que não passa de 1,85 m individualmente, não tô nem falando de média. Então, e o Palmeiras é um momento engraçado, né? Porque o Palmeiras deixou de procurar essa bola aérea. E isso é um ponto extremamente positivo, né? Eu não estou criticando absolutamente, né? O Palmeiras deixou de fazer chuveirinho e isso indica a evolução tática do time, né? Esse jogo pelo meio de campo, esse jogo associativo, né? De todo modo, o ataque ofensivo, né, aéreo, é uma forma do Palmeiras machucar o River Plate, e por isso se faz muito importante a presença do Flaco Lopes, não só na função que ele faz, né, que a gente tem visto discutido nos últimos jogos, mas também entrando mais na área para receber essa bola, né? E isso é um argumento para a escalação do Kelvin. Eu vou dar outros argumentos para a escalação do Giai, né, de modo que a gente não tem uma escalação perfeita, né, e isso também é um ponto muito positivo do elenco do Palmeiras, né, a gente não tem só uma possibilidade de escalação, a gente tem várias. Eu vou explorar principalmente 2 ou 3 que eu acho mais interessante, porque, como eu sempre falo, não adianta que a gente vir falar de escalações que o Abel jamais colocaria, né? Então, eu vou explorar só 3 possibilidades no máximo, mas já começo dizendo que, do ponto de vista ofensivo, a presença do Kelvin seria muito interessante, porque ele é um bom cruzador, algo que o Giai não é. E o Piquerez do outro lado, obviamente, aí Felipe Anderson e provavelmente o Facundo, né? A gente vai falar um pouquinho das possibilidades do Palmeiras. Mas esse é o primeiro ponto do River Plate. Baixa estatura em todas as áreas do campo. Então acho que o Palmeiras não vai ter muito sufoco em jogada aérea defensiva, que é um dos pontos mais fracos do Palmeiras nesse momento, né? Então isso é muito bom, que o River Plate não seja bom nesse tipo de jogada, dado que o Palmeiras não conseguiu ainda resolver o sistema defensivo aéreo. E o River Plate, independente de escalação, né, antes de entrar aqui nas possibilidades de jogo, é um time muito lento na transição defensiva. Então é um time que sofre com contra-ataques, e de todo modo é um time lento de forma geral. É claro que nessa escalação que a gente vai ver agora é um time um pouco mais rápido, num 4-3-3, mas é um time mais lento de forma geral. Independente de escalação, é um time que sofre em transição defensiva. Bom, contra o Libertad, e isso tem sido uma tônica do time do Gallardo com o River Plate, o River tem jogado num 4-3-3 fora de casa e num 4-4-2 em casa. Vocês vão ver bastante gente falando sobre isso, porque isso é bastante óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Agora, por quê? Né? Porque o River, fora de casa, ele tem especulado mais o jogo, né? É um time que consegue fazer mais transição ofensiva, certo? Com esse meio campo mais jovem. Lembrando que o Enzo Pérez é um jogador bastante veterano já, né? Mas com o Galarza e com o Castanho, o River consegue ter um jogo um pouco mais rápido, né? A gente vê até que ele foi substituído pelo Nacho, que é quem joga no 4-4-2. E com uma trinca de ataque com o Borja, bastante conhecido da gente, né? Como finalizador. E, bom, o Colídio de um lado e o Lencina do outro lado, certo? Então, a gente vê um time, um 4-3-3, bastante conhecido da gente. O Abel jogou assim muito tempo, né? Inclusive, contra o River lá, o Palmeiras também jogou num 4-3-3, com um meio campo um pouco mais físico, né? E técnico também. Então, eu imagino que esse seja o esquema menos provável para esse primeiro jogo. Porque não é impossível, né? Eu diria que ele é impossível, que o River não usaria se fosse contra qualquer outro time. Só que hoje, talvez seja pela primeira vez na história do confronto, o River não vai jogar sendo o favorito ao jogo, certo?
Isso é até uma questão, até dentro da imprensa argentina, né? Eu gosto muito de acompanhar a imprensa argentina porque eu acho muito alto nível a discussão de futebol deles. É, e eles assistem o Palmeiras, né? Não é igual a imprensa brasileira que não sabe como joga o Racing, como joga o Estudiantes. Né? Tem muita gente da imprensa brasileira falando que o Flamengo já passou. Não é bem assim, né? O Estudiantes é um time bem organizado, eu acho que o Flamengo é amplo favorito pela qualidade técnica individual, mas o Estudiantes é um time muito bem organizado taticamente, e se conseguir segurar o resultado, pode ser que em casa complique pro Flamengo, né? Então, ainda acho que o Flamengo é favorito, tá? Assim como o Racing é muito favorito em cima do Vélez, mas a gente sabe que futebol não é tão simples. Inclusive, eu diria, pessoalmente, tá? Que eu prefiro o River Plate hoje do que Racing e Estudiantes. Para o Palmeiras, para a forma como o Palmeiras joga. Eu vou tentar explorar isso um pouco mais. A imprensa argentina chegou a dizer que eu vi. Existem basicamente dois tipos da imprensa. Alguns dizendo que o Palmeiras é favorito para o confronto, e eu concordo com esses. E outros dizendo que o River pegou justamente o melhor brasileiro para se pegar porque os jogos encaixam. Eu não concordo, eu entendo, né? Isso não é infundado, eu entendo porque eles estão falando isso, e isso passa muito pela dificuldade do Palmeiras de jogar contra meios campos técnicos, né? Meios campos que envolvem o adversário. Isso seria uma verdade absoluta se o Palmeiras não tivesse nos últimos jogos, no último mês, um mês e meio, resolvido muito das questões que o Palmeiras tinha nesse meio de campo, e quem vem acompanhando as minhas análises sabe do que eu estou falando, né? O Evangelista parece que finalmente estreou, fez um grande jogo contra o Inter, ao meu ver é o primeiro grande jogo, tem gente que acha que ele já vinha jogando bem, e agora a gente tem o Andréas para complementar esse meio de campo no segundo tempo. Eu acho que o Andréas não começa jogando por uma questão física, não jogava desde maio, né? Mas eu acho que joga o segundo tempo, se não inteiro, uma boa parte, ali nos 60 pelo menos, né? Então, o Palmeiras tem resolvido essas questões do meio de campo, e por isso eu diria que o River já não tem um jogo que encaixa tanto contra o Palmeiras. A gente viu o Palmeiras dominando um meio de campo interessante do Internacional, que vem jogando mal, é verdade, mas um bom meio de campo, e um meio de campo parecido, de certa forma, com o do River. Um meio de campo mais velho, mas muito técnico, né? Mas um pouco lento. E a gente viu que os jogadores, Thiago Maia, o próprio o Alan Patrick, não tocaram na bola, não conseguiram jogar, né? Se a gente comparar lá o Enzo Pérez com o Thiago Maia, o Alan Patrick com o Nacho Fernandes, por exemplo, né? Ou até com um jogador mais à frente, não conseguiram jogar, né? Então acho que se o Palmeiras conseguir fazer um jogo correto, não precisa fazer a melhor partida da história, um jogo correto, o Palmeiras consegue com uma certa facilidade anular o meio de campo do River. Por que eu estou dizendo tudo isso nessa tela? Porque o River não utiliza esse sistema em casa de forma geral. Só que, não sendo pela primeira vez o favorito nesse confronto, entendendo o Palmeiras como uma das grandes potências, se não do mundo, da América do Sul, né, o River pode colocar um sistema especulativo já no primeiro jogo, certo? De modo que o River se defenda com um pouco mais de tranquilidade, num 4-3-3 que pode virar várias coisas, né? Pode virar um 4-5-1, né? Enfim, dá para defender de diversas formas com essa escalação, de modo que ele dê a bola pro Palmeiras e fala, bom, você é o favorito, jogue, né? E a gente sabe que na Argentina o River pode tentar prolongar esse jogo e tentar depois aqui resolver numa bola, ou até lá mesmo numa bola, tentar fazer 1-0 e vir com o jogo ganho, né? O primeiro jogo ganho pro Allianz Parque. Acho provável? Não, acho improvável, né? Acho que a torcida do River é diferente um pouco da torcida do Boca, é uma torcida um pouco mais chata, né? Como a nossa, como a do Flamengo, né? Não é uma torcida como a do Boca, que é mais parecida com a torcida do Corinthians, né? Que topa não jogar desde que passe, né? Então acho improvável que o River jogue assim. De todo modo, é uma possibilidade e eu vou abarcá-la menos porque eu acho improvável que o River jogue assim. De todo modo, acho que não vai sair dessas três possibilidades. No jogo de volta, né, contra o Libertad agora em casa, e agora sim numa estrutura que eu acho mais possível para o River Plate contra esse Palmeiras, o River costuma jogar num 4-4-2. E aqui... E no próximo, né, na próxima estrutura, é importante o povoamento do River em relação ao campo, né, a centralidade do campo. Então o River jogando nesse 4-1-3-2 aqui, né, com o Enzo Pérez sendo um volantão, que é lento, mas é muito bom, né, é um bom jogador.
É importante dizer, né? Um jogador que, se for aqui, ele vai sofrer muito com Flaco Lopes e Felipe Anderson, tá? Então, já de cara, eu adianto que é um jogador que a gente pode explorar na velocidade, né? Porque ele não tem explosão mais com a idade que ele tem, certo? Então, acho mais provável que o River jogue aqui e tente propor jogo contra o Palmeiras, né? Tem condições disso, tem técnica para isso. A gente conhece os jogadores do River, né? O Galopo não vai jogar justamente porque foi expulso nesse jogo, mas é o Galopo que jogou no São Paulo, a gente lembra do Galopo. O Nátio Fernandes que jogou no Atlético Mineiro, certo? Então são jogadores conhecidos pelo público brasileiro. Montiel e Acunha, dois grandes laterais, mas também já com uma certa idade, campeões do mundo. Montiel, inclusive, fez o gol de pênalti contra a França, né, no último gol de pênalti, para trazer o título para a Argentina. Então, são jogadores muito experientes, né, e eu acho que esse é o ponto de maior dissonância entre River Plate e Palmeiras, né? O próprio Armani, um jogador muito, muito experiente, pegador de pênalti, inclusive, né? Pelo amor de Deus, Palmeiras não precisa chegar aos pênaltis nesse confronto, né? De todo modo, eu vou abordar um pouquinho isso quando a gente for falar mais do Palmeiras. Então, um time que jogando nesse 4-1-3-2, né? É um time que a gente vê ainda bastante lento, porque os caras mais abertos ofensivos são Galopo e Nacho, né? E aí o substituto do Galopo pode ser vários jogadores, né? A gente não tem como ter certeza. Pode ser o Galarza, pode ser o Castanho, né? Enfim, não tem como a gente ter uma certeza completa. A mídia argentina especula, mas não tem como a gente ter certeza quem vai substituir o Galopo. De todo modo, se for jogar nesse esquema, vai ser esses jogadores mais abertos de meio de campo, são jogadores mais lentos, né? Mais lentos, inclusive, do que Facundo Torres e Felipe Anderson pelo Palmeiras. E dois atacantes, o Driussi e o Colídio, bons jogadores, nada também espetacular, né? Nada que o Palmeiras não encontre no futebol brasileiro, né? O Palmeiras encontra atacantes muito melhores do que esses dois. Isso não quer dizer que eles são ruins, são bons jogadores e seriam titulares em alguns times do Brasil, tá? Então tem que ter cuidado, tem que saber marcar. São jogadores inteligentes, experientes, sabem jogar, sabem fazer gol, né? Então o Palmeiras precisa também ter cuidado. Principalmente com esses dois jogadores à frente de jogadores que sabem criar jogo. Quinteiro e Nátio Fernandes são jogadores que sabem criar jogo, certo? Então, o Palmeiras tem sofrido, principalmente antes desses ajustes que de fato a gente viu funcionar perfeitamente só contra o Inter, né? O Palmeiras tem sofrido o quê? O que eu falo sempre aqui. Na entrada da área, com chutes de fora da área, e o River sabe fazer isso bem, não só com o Nacho, Quinteiro, o Enzo Pérez, mas também com os atacantes. O River também sabe fazer muito bem essa associação na entrada da área que o Palmeiras tem dificuldade de marcar, né? Esse jogo entre zaga e volância, que o Palmeiras marcou muito bem contra o Inter, mas foi um jogo na temporada inteira que o Palmeiras dominou ali o setor, né? O Palmeiras há alguns anos tem dificuldade na entrada da área e o Everton tem tido dificuldade com chutes de fora da área, né? Então é um ponto de atenção. O Everton que inclusive tomou um gol que não foi falha, né? Eu acho que os zagueiros também deveriam ter impedido o chute, mas ele estava extremamente mal posicionado no gol do Internacional, né? Quem pôde ver a foto do momento do chute, vê que ele simplesmente deu o canto inteiro pro jogador do Internacional. Então o Everton numa fase instável, né? Então o River pode explorar justamente esse ponto do Palmeiras, certo? Jogando aqui nesse 4-1-3-2. E aí qual que é o problema desse 4-1-3-2? É o que eu falei já de antes. É um time ainda mais pior do que o 4-3-3, um time com mais dificuldade de transição defensiva. Se o Palmeiras fizer pressão alta e conseguir roubar essa bola, vai chegar na cara do gol. Ou ao menos vai conseguir um equilíbrio numérico ali num processo ofensivo, né, entre ataque e defesa. Se o Palmeiras conseguir fazer pressão alta, não deixar o meio-campo deles evoluir nesse 4-1-3-2, o Palmeiras tem todas as chances de chegar longe nesse confronto já no primeiro jogo. Vamos para a última possibilidade do River, né? E eu acho que não vai sair disso, tá? Eu ficaria muito surpreso se o River fizesse algo diferente dessas três possibilidades. Eu diria até que eu ficaria surpreso se fizesse alguma coisa diferente das duas últimas, né? Essa daqui e a última que eu comentei. O 4-3-3, eu imagino que o River não vai, mas é uma possibilidade, principalmente se consegue abrir o jogo, né? Fazer um gol no primeiro tempo e voltar para o segundo tempo para fazer um jogo especulativo de contra-ataque, né? Aí eu acho mais provável.
Então, a terceira possibilidade, eu já adianto que eu acho possível, né, por esse certo receio quanto ao Palmeiras, e também pela possibilidade do Montiel não estar, e por ter sido o último jogo, né, então pode ter sido já um teste para jogar contra o Palmeiras, né, que é jogar com 3 zagueiros. Esse 3-1-4-2, né? Porque é sempre o Enzo como aquele volante fixo, né? É claro que os jogadores voltam para ajudar ele, e aqui é um ponto importante, né? Porque geralmente os jogadores que voltam para ajudar o Enzo, ou é o Nacho ou é o Galopo, né? No caso não vai poder ser o Galopo, mas quem entra no lugar dele. Que são jogadores sem característica defensiva marcante, né? Então, esse é o principal ponto que o Palmeiras precisa explorar, o meio-campo central ofensivo, né? O Palmeiras precisa explorar uma maioria numérica em cima do Enzo Fernandes, obrigando os jogadores sem característica defensiva voltar para marcar. E aí o Palmeiras vai ter, com a qualidade de associação tática também e técnica individual dos jogadores, condições de se sobrepor a essa volância do River Plate, certo? Isso é o ponto principal do Palmeiras, independente da formação do River Plate. De todo modo, num 3-5-2 aqui, né, do River Plate, o que a gente tem? Um meio-campo mais alargado, com Bustos e Acunha, e a mídia argentina tem colocado Bustos como provável. Não sei se o Montiel não tem condições ou se é uma escolha tática do Gallardo, né? Mas o Bustos que a gente conhece também, um jogador que foi por muito tempo lateral direito do Internacional. Eu pessoalmente gosto muito, é um jogador que eu inclusive gostaria que o Palmeiras tivesse trazido na época. Hoje estou super feliz com o Kelvin Giai. De todo modo, é uma formação que garante mais solidez nas laterais, né? Alarga mais o campo, mas por outro lado perde no meio campo ali centralizado, né? Acho possível, e tanto quanto a outra, justamente porque o Palmeiras é um time que não costuma ocupar tanto esse meio-campo central, salvo algumas das últimas partidas em que o Palmeiras fez isso muito bem. O Gallardo deve estar quebrando a cabeça, para ser bem sincero, para tentar esse jogo de xadrez, né? Descobrir como o Palmeiras vai jogar e o que fazer contra esse Palmeiras, né? Eu imagino que vai ser que o Gallardo está justamente preocupado com... Porque o Palmeiras pode ou entrar como entrou no último jogo, que eu acho que é o que o Abel vai fazer, uma vez que ele costuma fazer isso, repetir o time, né? Eu comentei na última análise. O Abel costuma jogar 2 jogos seguidos, quando são jogos decisivos, com a mesma escalação, não necessariamente com o mesmo esquema tático, né? Mas ele gosta desses jogadores em sequência, e eu gosto muito disso, inclusive, é o tipo de coisa que eu faria se fosse técnico, né? Jogador gosta de estar jogando, né? Você ficar uma semana sem jogar já é ruim, você já perde ritmo, né? Então, imagino que o Abel vai repetir a formação, não necessariamente o esquema tático, né? Então, acho que pensando nisso, o Gallardo poderia colocar Bustos e Acunha ali mais como alas para tentar anular ali de um lado Kelvin aliás, né, desse lado Felipe Anderson e Piquerez, e do outro Facundo e Kelvin, né? E aí com o Galopo, não vai ser o Galopo, né? Mas o substituto do Galopo descendo um pouco para ajudar o Pérez, que vai ter Flaco Lopes para marcar, né? E claro, Vitor Roque, enfim, quem mais descer ou quem centralizar, uma vez que se você dobra no Acunha ou no Bustos com Facundo e Kelvin, ou com Felipe Anderson e Piquerez, você vai precisar de um meio-campo defensivo para complementar essa marcação dobrada, né? Bom, o River basicamente vai jogar assim, né? Então, só pra gente... Vou voltar aqui rapidamente. Então, só pra gente recapitular. O River pode jogar ou num 4-4-2, com um volante, né, característico de marcação, ou num 4-5-2, né? Também com um volante específico de marcação, mas aí com 2 alas que vão marcar mais à frente. De todo modo, quais são os principais pontos a serem explorados pelo Palmeiras? Primeiro, bola aérea ofensiva. O River é um time muito baixo, na estatura média muito baixa, e tem dificuldades nesse tipo de jogo. Transição ofensiva. Se o Palmeiras abaixar em certo momento do jogo, né, eu acho que não precisa fazer isso desde o começo, mas eu acho que o Palmeiras vai fazer marcação alta, né, porque o River tem um time lento, e mesmo que o Palmeiras não consiga no primeiro momento na marcação alta tomar essa bola, não vai ser exatamente um grande problema o Palmeiras se reagrupar, uma vez que o time do River é lento, né? O Palmeiras, que é um time jovial, vai conseguir se reagrupar antes do River se organizar ofensivamente. Então, eu faria marcação alta,
não conseguindo baixar um pouco a marcação, especulando para tentar sair no contra-ataque, porque o River também tem o problema da transição defensiva, né? Então acho que esses são os principais pontos do Palmeiras explorar. E claro, dentro de campo, é tentar dobrar numericamente em cima do Enzo Dias. Ali para mim a principal questão é você dobrar na parte central. E aí você pode dobrar como? Com Felipe Anderson centralizando ou com Facundo centralizando, porque o Flaco já vai estar por ali. E aí você deixa a incerteza da zaga de como marcar, ainda mais se forem 3 zagueiros, que é o Vitor Roque, fazendo o facão nas costas desses zagueiros, certo? Bom, vamos falar então rapidamente sobre o time do Palmeiras. Essa é a escalação que o Palmeiras usou contra o Internacional, e eu acho possível que o Abel repita o mesmo, né, contra o River Plate, acho até provável, né? Bom, o que isso traz de bom e o que traz de ruim? Como eu já adiantei, o Kelvin, né, que inclusive é, segundo a mídia que cobre o Palmeiras, um ponto de dúvida do Abel, Kelvin ou Giai, e eu não vou defender nenhum dos dois, eu acho que as duas opções têm pontos positivos e pontos negativos. Inclusive, pessoalmente, podem me criticar, eu prefiro o Giai para esse jogo, tá? E eu vou explicar por quê. O Kelvin traz ofensivamente muito mais que o Giai, e isso eu não preciso falar aqui, vocês estão cansados de saber. E como o River é um time baixo, quando você faz esse tipo de coisa aqui, né, centralizando os zagueiros, né, com esse tipo de ataque, né, que o Palmeiras tem feito, inclusive, subindo os alas, né, e deixando um time extremamente ofensivo, você consegue 2 jogadores que cruzam muito bem a bola, para Flaco principalmente cabecear, mas também para o Vitor Roque. E um outro ponto importante para o Palmeiras vai ser a bola parada ofensiva, escanteio, em qualquer cobrança ali na entrada da área, porque o Palmeiras vai ter não só Flaco e Vitor Roque para cabecear, como Murilo e Gomes, né? Então acho que é um ponto bem importante do Palmeiras. Qual que é, e aqui acho que eu não preciso me alongar sobre esse sistema de jogo, porque eu já analisei no jogo do Inter, né? Então se vocês quiserem, eu vou deixar linkado aqui a análise contra o Inter, que é a análise desse sistema, do que foi o jogo contra o Inter, é o que eu esperaria que o Abel repetisse. Bom, qual que é a questão? Eu imagino que o Abel vá contra o River Plate lá jogar a Vera, como jogou contra o Internacional, com essa pressão ofensiva, sufocando o time adversário. Eu acho improvável. E se for para não fazer isso, é melhor não entrar com essa escalação, certo? Qual é a possibilidade, então, alternativa a isso? Bom, a gente viu que o River é um time que ocupa muito o centro de campo. E se vocês acompanham as minhas análises, vocês sabem que o problema de você fazer saída de 3 com o volante é que você tira a gente do meio de campo, certo? Então, o Palmeiras acaba ficando, como eu tinha colocado assim, aqui, né? Se centraliza aqui. Você tem um meio de campo defensivo muito pouco ocupado, certo? As costas do Evangelista ficam muito pouco ocupado. E se a gente pensa esse River jogando com 2 meio-campistas ofensivos, que vai ser o Nacho e mais um, o Evangelista não só não vai conseguir fazer cobertura, como vai ficar no 2 contra 1 em quase todo momento de transição defensiva, certo? Então, como resolver isso, né? Eu acho que assim, dá pra jogar como jogou contra o Inter? Dá, inclusive é o que eu faria. Só que aí você tem que jogar com pressão alta, se você perde a bola tem que recuperar rápido, né? E se você não consegue recuperar, é fazer uma transição defensiva organizada para que você consiga recuperar a bola e sair em contra-ataque. Eu jogaria como jogou contra o Inter, funcionou, e eu acho que o River não é um time tão diferente do Inter individualmente, e até de certa forma em algumas organizações dentro de campo, né? Agora, alternativa a isso, né? E por que eu, pessoalmente, né? Claro, tô falando aqui, iria jogar como jogou contra o Inter, mas mesmo contra o Inter eu faria uma mudança, apesar de que o Kelvin foi um jogador importante contra o Inter, né? Talvez um dos melhores em campo. Mas algo que o Abel poderia fazer, e aí é difícil dizer o que eu faria, né? Precisaria estar lá dentro. É aquele tipo de jogo que você não tem como ter certeza, né? Às vezes o que vai decidir Kelvin ou Giai é a sensação do treinador de quem tá mais pronto, de quem vai sentir menos esse jogo, né? Porque, de fato, não tem uma resposta certa. Os dois trazem benefícios e problemas táticos pro time. Se a gente tira o Kelvin, né, e entra com o Giai, a gente tem algo que eu acho muito interessante, né? Eu vi, por exemplo, o Massini falando que jogaria com 3 zagueiros. Não precisa jogar com 3 zagueiros, eu não jogaria com 3 zagueiros, e eu não jogaria com 3 zagueiros por um motivo muito simples. O Palmeiras não tem 3 grandes zagueiros, defensivamente falando. Ah, mas o Fux, sim, é um bom zagueiro, eu gosto do Fux, eu contrataria o Fux, eu gosto de ter ele no elenco, acho que ele tem que continuar.
Mas defensivamente é um zagueiro lento e com certas deficiências. Para jogar contra um time que joga com 2 atacantes e bons atacantes, e atrás desses 2 atacantes, 2 meias que sabem criar jogo, eu não acho o Fux uma boa ideia, certo? Se você quer ter o bônus do 3 zagueiros sem ter o ônus dos 3 zagueiros, você joga com o Giai e você faz saída de 3 com o Giai, sobe o Aníbal Moreno, preenche esse meio de campo, iguala numericamente o meio de campo ofensivo do River Plate, e aí você dá liberdade para Felipe Anderson centralizar, Flaco Lopes avançar para ocupar essa zaga do River, ainda mais se eles forem jogar com 3 zagueiros, e o Piquerez avançar como ala, certo? Como faz muito bem. E aí você tem um sistema de jogo muito mais equilibrado. Se você perde a bola aqui, o Evangelista rapidamente recompõe, o Aníbal Moreno já está aqui, e o Murilo tem velocidade para recompor de um lado e o Giai do outro, enquanto o Piquerez não volta, certo? Então é um sistema de jogo muito mais equilibrado para um jogo perigoso, certo? Não é igual contra o Inter. Se perder contra o Inter, você tem tantas rodadas para recuperar. Se perder contra o River na ida, vai complicar as coisas, certo? Então, eu pessoalmente, né, eu falei que eu repetiria o jogo do Inter. Talvez eu faria isso. Talvez eu iria com o Giai, que é algo que eu já tenho falado há muito tempo aqui. Eu prefiro a saída de 3 com o Giai do que com o Aníbal Moreno, né? Só que o Kelvin tá jogando muito, então é difícil de você, né? Você não dá pra ter tudo, né? Essa é a verdade. Então você tem que escolher jogo a jogo o que é melhor pro time. E aí vocês estão falando, vocês podem estar se perguntando, bom, mas você não vai falar do Andréas no meio de campo? Ao meu ver, o Andréas é um jogador pro segundo tempo, simplesmente por questão física, tá? Se o Andréas estivesse jogando, pra mim ele é titular e acabou, não tem conversa. Mas é um jogador que não joga desde maio, né? Então eu não sei se eu colocaria ele já pra começar. E aí qual que é o problema? O Evangelista é um jogador que não jogou Libertadores. Será que ele vai sentir esse jogo? Como ele vai sentir esse jogo? Então também não é uma escolha fácil, certo? Existem diversas outras possibilidades aqui, né? Daria pra falar da gente entrar com o Alan ali no lugar do Facundo Torres, né? Enfim, dá pra fazer uma série de coisas. Agora, qual que é a terceira opção? Que eu não acho que é uma opção viável, eu não gosto, não me agrada, mas eu acho possível do Abel fazer. Eu acho, inclusive, não sei se é até provável, né? Eu espero que o Abel tenha aprendido com os erros dele, né? As teimosias, né? Que não levam a lugar nenhum, e não faça esse tipo de coisa. Primeira coisa, né? Que não é tática, é prolongar o jogo, especular demais para você resolver em casa. Abel, pelo amor de Deus, não dá mais pra fazer isso. São 8 eliminações seguidas em casa. O Palmeiras precisa jogar pra vencer lá e cá. E o Palmeiras tem time individualmente pra isso, tem time taticamente pra isso. E o River Plate, se tomar o primeiro gol, vai desmanchar porque não tá bem na temporada. E o Galhardo tá recebendo, não só o Gajardo, né? O Gajardo, e o elenco como um todo tá recebendo cobrança da torcida. Então se esse time toma o primeiro gol, volta 2020, volta uma série de problemas na temporada, e o River vai esfarelar se o Palmeiras faz um gol rápido nesse jogo, certo? Então o Palmeiras precisa atacar, precisa fazer pressão alta, precisa dominar o meio de campo, que seja com faltas táticas, não pode deixar o time evoluir. É um time lento, mas que se tiver espaço, vai criar, porque tem técnica e tática para isso, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não tem necessidade de você jogar com dobras de lateral. Agora, eu tenho confiança de que o Abel não vai fazer isso? Eu não tenho confiança, né? Eu acho que faz sentido, não porque faz sentido para mim, pro jogo, mas faz sentido analisando o discurso do Abel Ferreira ao longo do tempo, né? Ele não usou o Giai e o Kelvin ainda com dobra de laterais, acho que só na estreia do Kelvin ou algo do tipo, não me lembro agora, mas por poucos minutos. De todo modo, a gente sabe que o Abel nunca precisou de muito teste para colocar um jogador pela primeira vez num jogo decisivo numa determinada posição, né? Inclusive a gente teve o Scarpa de ala contra o Flamengo numa final, né? Não que ele nunca tivesse jogado, mas ninguém estava esperando exatamente aquilo, né? Você viu o Rony de ala direita contra o Chelsea num sistema de 6 lá atrás, enfim, né? Então essa daqui eu acho que é a outra possibilidade do Palmeiras jogar, e aí você tem uma força defensiva maior, né? E aí acho que obviamente o Aníbal não desceria para fazer essa saída, né? E aí você tem mais ou menos isso daqui, né? Pessoalmente, eu não gosto, certo? Existe sentido para isso? Não vou falar que é um absurdo como era Marcos Rocha e Mike, né? Já falei aqui que se tem algum momento na passagem do Abel do Palmeiras que dá para fazer dobras de lateral, é agora. Faria? Não faria. Não gosto, não acho interessante.
mas dá para fazer, certo? Tem algum sentido tático você dobrar essa lateral do lado direito, porque você de fato vai usar o GI praticamente como um terceiro zagueiro. E aí por que não usar um zagueiro de fato? Por aquilo que eu falei. O GI defensivamente é muito mais completo do que o Bruno Fux, muito mais rápido, muito mais forte. E a única deficiência defensiva do GI é a estatura, e como a gente viu, isso não deve ser problema contra o River Plate. Bom, como sempre, o vídeo ficou muito maior do que eu esperava, né? Mas eu acho que eu consegui cobrir bem todas as possibilidades táticas do Palmeiras contra o River Plate. E aí, né, falando sobre quem que é favorito, quem que não é, né, esse tipo de coisa, como existe inclusive uma dificuldade na própria imprensa argentina de dizer quem é o favorito para esse jogo, né? Bom, não vou ficar aqui em cima do muro. Eu acho que o Palmeiras ele tem todas as condições de ganhar lá e cá, certo? Não acho que é obrigação. Eu falei que era obrigação do Palmeiras passar pelo Corinthians ganhando lá e cá, e era, porque o Corinthians era uma zona dentro de campo, hoje não é mais uma zona dentro de campo, mas é um time ainda desorganizado, mas era uma zona dentro de campo, tava jogando com um lateral direito improvisado, inclusive o Charles na segunda partida, enfim, não dava para não ganhar do Corinthians na ida e na volta, e um time que era uma zona fora de campo também. Hoje é menos zona dentro de campo, mas continua uma zona fora de campo, né? Tá sempre no noticiário policial. Então era sim obrigação do Palmeiras, mesmo sendo o Corinthians, por todo o cenário que avizinhava o confronto, né? Ter perdido o Paulista, ter que dar o troco, enfim, uma série de questões, certo? Contra o River é obrigação ganhar lá e cá? É obrigação passar? Não. É um jogo difícil, é um jogo de xadrez, como eu falei, então precisa, se iguala nesse sentido, né, o não saber o que fazer em determinado momento. De todo modo, o Palmeiras é um time extremamente acima, individualmente falando, tecnicamente, do River Plate. Mas o River tem, e aí é o principal ponto, acho que de desequilíbrio em favor do River, né? O River tem jogadores experientes, campeões do mundo pela Argentina, é verdade, Montiel, o Enzo Dias, né? Então, o River, de fato, acho que o único ponto a favor do River Plate é a experiência. Porque o que o Palmeiras tem de técnica, né, o que o Palmeiras tem de físico, o Palmeiras não tem de experiência. O Palmeiras tem jogadores como o Felipe Anderson, que já jogaram na Europa, o próprio Vitor Roque, mas é diferente, né, outro contexto. O próprio Kelvin, né? Agora, o Palmeiras não tem um líder como esses jogadores são pro River, certo? O Felipe Anderson é um jogador de, acho que uma década de Europa, mas não é um jogador que vai pegar os moleques e vai falar, olha, eles têm que fazer isso, tem que fazer aquilo, que vai proteger, que vai defender numa falta, numa coisa aqui e ali, né? O próprio Andréas não deve começar jogando e também não tem característica psicológica para isso, não é um jogador mais quieto, né? Assim como o Felipe Anderson é. Então acho que esse é o principal perigo para o Palmeiras. Não é tático, não é individual. O principal perigo para o Palmeiras é o mental, que a gente tem visto estar muito fraco, né, já há algum tempo nesse elenco. O River vai fazer antijogo, o River vai bater, o River vai fazer tudo aquilo que o argentino sabe fazer muito bem. E Montiel é muito bom nisso, o lateral esquerdo é muito bom nisso, o Enzo Dias é muito bom nisso, o Armani é muito bom nisso, todos eles são muito bons nisso, certo? O cara mais bunda mole do River Plate é o Borja, que faz gol, né? Só não fazia muito gol no Palmeiras. Então, e mesmo o Palmeiras fez gol, né? Então, acho que esse é o principal ponto de desequilíbrio em relação ao River Plate e Palmeiras. É a questão mental. O Palmeiras vai ter que entender, né, que é um jogo que basta colocar a bola no chão e jogar. Se ficar assustado, vai perder o jogo, certo? Se o Palmeiras achar que, nossa, esses caras são campeões do mundo, nossa, eles estão não sei quantos anos... Gente, se for assim, o Palmeiras vai perder o jogo. Se colocar a bola no chão e falar, foda-se quem são vocês, o Palmeiras ganha lá e ganha aqui, certo? Bom, amanhã eu estarei aqui para um pré-jogo e também para um pós-jogo, né? O pós-jogo gravado, um pré-jogo ao vivo, se tudo der certo com o Vasco lá em Buenos Aires. E, bom, a gente conversa e é isso. Bom jogo pra gente amanhã. E